Tá. Oi, gente. Aqui é a Vitória. Oi, eu sou Carolina. Da Gênero e Número. E a gente está participando esse ano da virada feminista pela legalização do aborto. E por isso a gente está fazendo essa live agora com vocês para falar um pouquinho sobre a situação da América Latina. Sim, a gente, na Gênero e Número, a gente trabalha com jornalismo de dados focado em questões de gênero. A gente vai começar a falar daqui a pouquinho, a gente está só aguardando um pouco geral aparecer e se juntar a nós, e o contato com o pessoal da Virada Feminista, que está na página Virada Feminista Online, porque amanhã, dia 28 de setembro, é o Dia Internacional pela Descriminalização do Aborto, e é um dia de muito ativismo ao redor do mundo pelo direito das mulheres ao aborto. E especialmente na América Latina, que é um dos continentes em que esse direito é mais cerceado. Então, o pessoal da Virada Feminista, uma rede de ativistas e mulheres do Brasil, tá fazendo hoje, nessa quarta-feira, 27, uma virada com várias transmissões ao vivo sobre o tema, né? Então, por exemplo, também está rolando nesse momento agora uma transmissão sobre quadrinhos e aborto. Enfim, o pessoal do Think Yoga vai entrar daqui a pouco mais tarde também para falar. E várias organizações estão falando nesse dia para chamar atenção para o fato de que as mulheres no Brasil ainda não têm o direito de dispor do próprio corpo como bem entendem, e o pouco direito que as mulheres têm no Brasil nesse momento está sofrendo uma ameaça muito grande pela PEC 181, que está para ser votada na Câmara no próximo mês, em outubro. Então a gente vai falar sobre isso tudo daqui a pouquinho, enquanto o pessoal da virada ajeita os links e tudo. Para quem ainda não conhece, dá uma olhadinha no site da Gênero e Número, que a gente acabou de lançar uma matéria falando sobre a situação da América Latina, principalmente falando sobre a situação de regularização do aborto em cada país. Assim. Tem um mapa interativo muito bacana lá, que vocês podem ver país por país como que é a situação. E também a gente tem uma outra matéria do mês passado falando só sobre a questão da ação do STF, que o pessoal levou uma ação para o STF tentando regulamentar, legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Essa ação ela não está em votação no momento, não tem nenhuma data certa para acontecer, mas a matéria está muito legal, trazendo vários dados sobre o perfil das mulheres que abortam no Brasil, quem são as mais afetadas e quais são os obstáculos para essa ação ir para frente ou não e o que ela significaria para o país. Então está muito bacana. É só vocês entrarem no site da Gênero e Número, que é www.generenúmeromedia, e ver essas duas matérias especiais sobre o aborto. Sim. Uma coisa que eu acho interessante agora que a Vicky comentou sobre essas duas matérias que a Gênero e Número deu recentemente sobre esse tema no Brasil, é como a gente tem simultaneamente nesse momento tanto a possibilidade de conseguir o acesso, o direito integral ao aborto por meio dessa ação no STF, como a gente corre o risco de perder o direito que a gente tem nas três causas para ter direito ao aborto, que é no Brasil, que no caso de uma gestação decorrente de estupro, no caso de risco de vida para a mulher, e também no caso de feto anencéfalo, como o STF decidiu em 2012, né? Então, essa ação que está correndo, que está no STF, que a gente espera que seja votada em breve, ela desafia, ela aponta a contradição do aborto ser considerado crime, porque o aborto consta no Código Penal brasileiro como um crime contra a vida,
a contradição deste Código Penal, desses artigos que versam sobre aborto no Código Penal, com a Constituição brasileira, que estabelece o direito à dignidade, o direito enfim, à escolha, a não ser vítima de maus tratos, de tortura e tudo. E então, assim, o STF julgando, avaliando e a gente tendo um resultado positivo dessa ação no STF, o STF julgando que, de fato, a criminalização do aborto entra em conflito com a Constituição brasileira, a gente pode ter a legalização do procedimento e daí, claro, surgiria toda uma outra problemática em relação à regulamentação, etc. Mas o que acontece é que no momento tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que é de 2015, que traz, de autoria do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que pretende mudar a Constituição para colocar o direito à licença maternidade também para mulher, estender o direito à licença maternidade para mulheres que tiveram um parto prematuro. Porém, quando essa proposta chegou na Câmara dos Deputados, e o deputado, cujo nome eu não lembro agora, mas está por aqui, daqui a pouco eu falo, o deputado que passou a ser o relator dessa proposta, ele colocou ali na surdina uma outra emenda à Constituição que estabeleceria a inviolabilidade da vida humana desde o momento da concepção. Isso significaria que o direito que as mulheres têm hoje de abortar nas 3 causas que eu falei mais cedo seria anulado, no caso, se a Constituição passa a estabelecer que o início da vida é na concepção e que ele precisa ser protegido a partir desse momento, as mulheres já não vão ter o direito de abortar nas três situações que a gente tem direito hoje de abortar no Brasil. Bom, então esse é o cenário do Brasil, né? Mas como o Vicky falou, a gente acabou de publicar agora na Gênero Número uma matéria em que a gente olhou para a América Latina, que já que é muito importante a gente também se conectar com as mulheres dos nossos países vizinhos que também estão numa situação muito parecida com a situação das brasileiras. Então a gente olhou para a América Latina para ver qual é a situação das latino-americanas, das vizinhas, enfim, das colegas latinas em relação ao aborto. E o que encontramos? E aí que a gente tem apenas 5 países que legalizam o aborto, né, de forma completa, assim, até a 12ª semana de gestação, que são a Guiana Francesa, Guiana, Porto Rico, Cuba e Uruguai. O Uruguai sendo o mais recente desses países, né, a legalizar o aborto. E nesses países a mulher não precisa de apresentar uma justificativa necessariamente para conseguir interromper a gravidez até a 12ª semana. E aí a gente tem 6 países. O Chile acabou de sair desse lugar, né, de um desses países em que era permanentemente proibido assim, um aborto. A gente tem 6 países na América Latina em que, se a mulher abortar por qualquer causa, mesmo após ela ter sofrido abuso sexual, mesmo com risco de vida, se a mulher interromper a gravidez de alguma forma, ela acaba se enquadrando no Código Penal, né, e pode ir para prisão. E geralmente as penas vão de 3 a 10 anos nesses países, assim. E a gente já tem vários casos de mulheres que foram presas mesmo, que estão cumprindo pena por terem abortado. Os países que são proibidos, então, na América Latina, a gente tem a República Dominicana, El Salvador, Nicarágua, Honduras, Haiti e Suriname. Desses países, o que a gente achou muito interessante é o caso da Nicarágua, né, que recentemente, assim, em 2006, passou a ser proibido no país o aborto em qualquer caso. Só que antes disso, antes de 2006, na Nicarágua, por 100 anos o aborto foi permitido. Sim. Por isso que é importante a gente falar, né, principalmente sobre a PEC, porque
a gente percebe que na América Latina a situação do aborto é uma situação que pode mudar a qualquer momento, como a gente já viu em vários outros países. Muitos países que antes o aborto era legalizado, era regulamentado de alguma forma, isso com o tempo acabou se perdendo, assim, principalmente com a força de bancadas e por pressões, principalmente religiosas nesses países. Que eu queria observar isso que a Vicky falou sobre... foi na Guatemala, não foi isso? Nicarágua, desculpa. Que de fato, enfim, até 2006 na Nicarágua, elas tinham um direito ao aborto parecido com o que a gente tem no Brasil. E daí, naquele momento, o governo conservador tolheu esse direito das mulheres nicaragüenses. No Chile, isso também aconteceu, só que, se não me engano, nos anos 80, no começo dos anos 80, no fim dos anos 70, perdão, não tenho exatamente essa data, mas no Chile também o aborto, as mulheres tinham direito ao aborto, e daí o governo do ditador Augusto Pinochet também retirou e proibiu sumariamente. Depois de muita luta, décadas de luta, as chilenas voltaram a ter, recentemente agora, aliás, semana passada, essa lei passou a entrar em vigor. Elas têm um direito muito parecido com o das mulheres brasileiras. Eu queria observar também em relação aos países que têm isso, na América Latina, onde o aborto é legalizado, né, que as mulheres têm o direito a interromper voluntariamente a sua gestação. Guiana Francesa, que fica no norte da América do Sul, né, vizinho do Brasil lá em cima, a Guiana Francesa segue as leis da França, porque a Guiana Francesa é um território ultramarino francês, é ainda uma colônia francesa. Então segue as leis da França, e na França, se não me engano, em 1975, não é isso? Sim. Que o aborto foi legalizado. Então as mulheres na Guiana também têm esse direito garantido graças à lei francesa. E lá até a 14ª semana. Exato, até a 14ª semana de gestação elas podem abortar. Porto Rico também tem uma situação parecida com a da Guiana Francesa, que é porque Porto Rico tem o status de Estado livre associado aos Estados Unidos. Então, na prática, Porto Rico também é território norte-americano, também é uma colônia dos Estados Unidos, infelizmente, e o que significa que ela também, enfim, em teoria, nesse caso, segue as normas norte-americanas, e nos Estados Unidos a Suprema Corte também, eu não me lembro dos anos 70 ou 80, a gente tem esse dado aí, estabeleceu que as mulheres têm o direito a abortar. Então, que os estados norte-americanos podem decidir, podem, enfim, regulamentar isso da maneira como lhes apetecer mais, mas elas têm o direito de abortar, e os estados não podem restringir esse direito, impedir que elas abortem. Então, o Porto Rico segue essa normativa, porém, na prática também, por causa de um governo conservador, existem vários empecilhos para que as mulheres possam ter acesso ao aborto em Porto Rico. Então, pelo que a gente leu, né, pela nossa pesquisa, na prática é como se em Porto Rico o aborto não fosse permitido, porque ele não consta como um procedimento disponível no Serviço Público de Saúde. E ele, inclusive, foi colocado no Código Penal, e a Suprema Corte dos Estados Unidos ainda não deliberou sobre isso, né? Porto Rico pode criminalizar o aborto, sendo que segue as normas norte-americanas. Então, a situação das mulheres de Porto Rico é muito confusa nesse sentido. E aí a gente observa que a maioria dos abortos de Porto Rico são no sistema privado, né, nas clínicas particulares, e que lá não existe, nos planos de saúde, não há cobertura para o aborto. Então as mulheres têm que tirar o dinheiro do próprio bolso mesmo, porque não é garantido de nenhuma forma. Então, mais uma situação que fragiliza as mulheres mais pobres, né? Que no fim das contas, no Brasil, é muito parecida com essa situação, que é o que mulheres de certa classe social têm acesso, podem pagar por um procedimento numa clínica particular, enquanto as mulheres mais pobres, enfim, têm que recorrer a
clínicas, enfim, a procedimentos insalubres por não ter o direito, por não poder acessar esse procedimento no serviço público, né, por não ter esse direito. Tem até um estudo da UERJ nessa matéria do STF que fala sobre o perfil das mulheres que abortam no Brasil, e que a gente vê muito claro isso, que a questão principalmente do aborto clandestino, né, que é o aborto inseguro, que não é legalizado, ele tem raça e tem uma classe social específica, né? Então, nesse estudo dá para observar que principalmente mulheres negras e do norte, pobres e do norte do Brasil, que são as mais afetadas, assim, devido ao fato do Brasil não regularizar completamente o aborto, né? Só com esses 3 causas. E daí, voltando para os países que permitem o aborto na América Latina, a gente tem Cuba, que foi em 1965, poucos anos depois da Revolução Cubana, que também legalizou o aborto, e Cuba é mundialmente conhecida pelo seu serviço público de saúde gratuito e de alta qualidade. Então, em Cuba, as mulheres têm um acesso, pelo que a pesquisa mostra, que o acesso ao aborto em Cuba é muito tranquilo para todas as mulheres. E o outro é Guiana, que desde 95 também regulamentou o aborto legal até a 12ª semana de gravidez, e a partir da 12ª semana, no caso de a mulher ter um problema de saúde que coloca em risco de morte. E aí a gente tem o Uruguai que, como a Vicky comentou, foi muito recente, em 2012, no governo do José Mujica, legalizou o aborto depois de muitos anos de debate entre a sociedade e os legisladores, enfim. E é um dos casos, assim, até por o Uruguai ser muito próximo geograficamente do Brasil e ter uma relação muito próxima com o Brasil em termos de movimentos sociais mesmo, movimentos de mulheres, é considerado um caso de muito sucesso, assim, é visto de fora da gente aqui do Brasil como algo muito, enfim, tá aí um modelo, tá aí uma coisa a que a gente pode aspirar, né, já que o Uruguai fez e tudo. E os dados depois da legalização do aborto no Uruguai mostram bastante como, primeiro, diminuiu o número de abortos a partir do momento em que o aborto é legalizado e as mulheres têm acesso, porque o aborto não é legalizado apenas do tipo, ok, vocês podem abortar, mas ele vem junto com medidas de educação sexual, de planejamento familiar, de acesso a contraceptivos. Então evita a regulamentação do aborto. O aborto legal, inclusive, evita que os abortos sejam feitos, porque ele vem dentro de um programa, isso no Uruguai, né, isso que a gente espera quando a gente pensa em aborto legal para o Brasil, vem dentro de um programa que busca, no caso, diminuir o número de abortos e dar mais ferramentas, mais acesso e recursos às mulheres, para que elas tenham menos, não fiquem grávidas sem planejamento, enfim, sem desejar. Mas diminuir a mortalidade, né? Exatamente. Materna, diminuiu lá também. E aí uma coisa interessante que vi que a gente estava conversando aqui mais cedo, na nossa pesquisa sobre o Uruguai, que a gente viu, é que no Uruguai a regulamentação do aborto veio a partir de uma perspectiva de saúde pública para diminuir a mortalidade materna. Tudo bem? A transmissão foi interrompida. Tá ok? Não, ele ficou parado. Não, tá ok. Bem. Desculpa, gente, alguém disse que tinha parado a transmissão, a gente quis dar uma olhada. Enfim, dizia que a regulamentação do aborto no Uruguai veio a partir de uma perspectiva de saúde pública para diminuir as mortes de mulheres por conta de abortos clandestinos e inseguros. E a crítica que os movimentos de mulheres fazem no Uruguai é que, por ele ter vindo a partir dessa perspectiva de saúde pública, é que ele não leva em conta tanto a autonomia das mulheres ao tomar essa decisão. Porque um dos passos para que as mulheres consigam acesso ao aborto legal, gratuito, né, no sistema de saúde do Uruguai, é que elas têm que passar por um painel, tem que conversar com um comitê de médicos e assistentes sociais que vão conversar com elas sobre a decisão dela de abortar, vão falar para ela sobre, enfim, o impacto da decisão dela e tudo.
e ela tem um período de 5 dias que ela tem que esperar, que ela vai, tipo, ela chega no, digamos, no hospital público e diz que quer fazer um aborto, ela vai passar por essa conversa com médicos e assistentes sociais e ela tem que esperar 5 dias para depois sim voltar e dizer sim, eu quero abortar, ou no caso, se ela mudar de ideia, dizer não, não quero. Por que isso? Porque, no caso, não é, como os movimentos de mulheres criticam, né? Sim. Não é tanto a vontade da mulher, né? Não é tanto, tipo, quero abortar. É mais no sentido de trazer isso para o sistema de saúde, assim, você tem certeza que você quer abortar? Você tem certeza que quer fazer esse procedimento? É o que, enfim, os movimentos de mulheres no Uruguai criticam essa burocracia e esses empecilhos para que as mulheres, de fato, exerçam a sua autonomia, né? Eu acho que é importante falar também, o que a gente estava conversando, é que nesses países que o aborto é legalizado, não significa que qualquer pessoa pode fazer aborto de qualquer forma, né? Aborto legalizado é mais do que está na lei escrito que as mulheres podem ou não fazer aborto. Vem uma questão de procedimentos que devem ser seguidos, e principalmente, na maioria desses países em que o aborto é legalizado, ele só pode ser feito por médicos em clínicas específicas. Então, nesses 5 países que a gente falou que o aborto é permitido até a 12ª semana, se a mulher abortar de outra forma, que não seja respeitando os procedimentos que estão na lei, pode ser considerado um aborto ilegal, sim. Sim. Então é importante frisar isso para que fique claro que nesses países não é de qualquer forma que o processo acontece. Por isso que muita gente critica a quantidade de burocracias e procedimentos necessários para as mulheres interromperem a gravidez voluntariamente, assim. Acesso. Justamente, eu acho que isso é importante, é bom ressaltar, que a legalização do aborto, ela significa, ou a gente espera que ela venha junto com a regulamentação do aborto, né? Que não é legalizado e aí enfim, qualquer aborto de qualquer jeito, a qualquer momento, enfim, em qualquer lugar é válido, né? Esses países, eles estabelecem regras para que o aborto seja feito. Geralmente é até a 12ª semana de gestação, né? Que as mulheres podem tomar essa decisão e ter acesso a isso. Como a gente falou, tem esses passos, né, que as mulheres têm que tomar para ter acesso. E daí eu também queria falar sobre os países que proíbem sumariamente a realização do aborto na América Latina. Então a gente tem 5, é isso? República Dominicana, El Salvador, Nicarágua, Honduras, Haiti e Suriname. 6, não sei quantos. Então, nesses países não há exceção, assim, a lei não prevê uma exceção para a realização do aborto. O aborto é crime, independentemente da situação em que ele é realizado. Muitos dos países, é curioso isso, porque muitos dos países da América Latina que têm uma exceção, a exceção é para gestação decorrente de estupro. E nesses países não é isso. E aí o que acontece, assim, como a Vicky falou, as penas pro aborto são alguns anos de prisão, tanto para as mulheres como para qualquer pessoa que auxiliar elas a abortar, tanto o médico que faz o procedimento ou a amiga que deu um remédio ou um chá, ou enfim, deu alguma informação para a mulher, essas pessoas também são passíveis de serem punidas. Desculpa, gente, tá rolando? Aqui tá rolando. Aí tá? Tá. Tô tranquilo, que deu um erro. Bom, foi. Tá. Enfim, mas nesses países a gente viu também, muitos deles, na nossa pesquisa a gente percebeu que tinha digamos, um asterisco nessa proibição, que é o fato de que se a mulher está em risco de vida, né, tá a ponto de morrer por causa da gestação, e se o aborto, né, a interrupção da gestação pode salvar a vida da mulher, existe essa exceção nesses lugares. Só que assim, é como se não existisse, porque muitos médicos temem realizar esse procedimento, tomar essa decisão de salvar a vida da mulher por meio de um aborto e depois serem punidos por essa lei que, enfim, que criminaliza toda e qualquer situação. A gente viu, acho que se não me engano, Honduras tem no Código de Ética dos médicos do país essa exceção, mas é uma área muito nebulosa na lei. Então, as mulheres se veem
meio, assim, muito desamparadas mesmo, inclusive no caso de estarem correndo risco de vida, podem ser deixadas para morrer pelos próprios médicos por causa de uma proibição sumária, que é essa que tem nesses lugares aí. Bom, daí todos os outros países da América Latina têm, a gente fala despenalização ou descriminalização parcial, que é, como o caso do Brasil, que tem algumas condições, algumas situações em que o aborto ele é permitido, né? Geralmente é de 1 a 3, né? Isso, exato. Como você tinha falado antes, por exemplo, no caso do Paraguai, é só por uma causa que o aborto é permitido, que é a questão do estupro, então todas as outras são desconsideradas como legais. A gente tem a Argentina e o Chile, como a gente falou, tem leis bem parecidas com a do Brasil, assim, nesse sentido, que é... Geralmente, a maioria dos países, eles vão despenalizar o aborto por esses 3 motivos, né? Sempre risco de vida da mulher, estupro e inviabilidade do feto de alguma forma. No Brasil, a gente tem uma questão específica, né, que é do anencefalo, mas nos outros países só consta essa questão da inviabilidade do feto, que pode ser muito mais completa, né? Uma formação fetal, Má formação fetal grave, a gente leu isso bastante em várias legislações. Má formação fetal grave ou má formação fetal incompatível com a vida, que de fato é mais amplo do que o feto anencefalo, anencefalia que o STF liberou no Brasil. Então, vários países da América Latina têm essa causal também, né? A gente tem também um caso muito interessante que é o do México, né? Isso. Que lá o aborto é proibido perante o Código Penal, mas só é permitido mediante a estupro. Isso, no caso do estupro. No caso da maioria dos estados. Só que o que acontece? Os estados do México têm uma certa autonomia sobre a legislação do aborto nesse sentido. Então, alguns estados vão colocar junto a questão do risco de vida para a mãe, da inviabilidade do feto também, assim, mas não é uma norma nacional do país. E a gente tem o caso da Cidade do México, que é muito interessante, que é a capital, né, do México e que descriminalizou o aborto até a 12ª semana de gestação, muito parecido com esses outros 5 países que a gente falou no começo, em que a mulher não... do Uruguai e tudo, sim. Que a mulher não precisa dar motivos da explicação porque ela precisa abortar, ela tem esse direito seguro ali. Mas infelizmente isso só acontece na Cidade do México. Para qualquer outro lugar do México que a mulher precisa do aborto, aí ela tem que acompanhar a legislação específica de cada estado. Sim. E eu queria também trazer, como a gente falou, a enorme maioria dos países da América Latina tem situações parecidas com o Brasil, tem essas exceções, assim. E uma coisa que é importante para nós mulheres, enfim, que queremos esse direito aqui no Brasil, é a gente saber e lembrar que as colegas latino-americanas estão todas nesse movimento. Assim, tem um movimento muito grande em todos esses países onde esse direito ainda não é regulamentado, ainda não é, enfim, garantido, né? É um movimento muito grande de mulheres que busca, que luta por isso, assim como nós brasileiras, assim como nós hoje que estamos nessa virada feminista online pela legalização do aborto, que estão em seus respectivos países também lutando para ampliar e para ter esse direito. Então acho que é interessante, por isso a gente até escolheu para esse momento falar disso, falar de América Latina, porque eu acho que para as mulheres brasileiras é importante ter consciência de que esse não é um problema único, exclusivamente nosso, conhecer as realidades das companheiras latino-americanas e também das lutas que elas também estão travando nos seus países para garantir esse direito, né? Sim, e como cada luta pode ajudar em outra, né? Sempre que há algum tipo de mudança na legislação de algum país referente ao aborto, as latino-americanas sempre ficam muito ligadas. Isso. E aí vão às ruas, vão à luta nos seus países. Como a gente falou, o mais recente caso é o do Chile, e que já leva um debate para as outras mulheres, principalmente nesses países
que são proibidos, assim, que existe a proibição do aborto. Isso. E acho que é isso. A gente já tinha que fechar para também abrir para as próximas colegas que estão participando da virada. E a gente agradece a todo mundo aí que enfim, assistiu e participou, compartilhou e comentou. E a gente pede que vocês deem uma olhada nessa nossa matéria que Vicky e eu fizemos juntas, com essa pesquisa sobre a legislação na América Latina, para conhecer, como a gente falou, o contexto regional é super importante. E também para saber em que pé anda no Brasil essa situação que a gente falou no começo, da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que está para ser agendada para o dia 4 de outubro, certo? A votação na Câmara, e que essa PEC pode significar a perda para as mulheres da situação das exceções que a gente tem hoje de acesso ao aborto, como dificultar muito a luta para garantia desse direito, para a expansão desse direito, para a legalização do aborto, né? Para ampliação disso, como esse caso que está no STF, que está buscando justamente, revogar esses artigos do Código Penal que criminalizam o aborto e trazer o direito ao aborto segundo a Constituição estabelece o direito à dignidade que as mulheres têm, enfim, direito à autonomia e tudo isso. Então é muito importante estar bem munida de informações para que a gente possa continuar a seguir essa conversa e seguir trazendo esses pontos fazendo pressão aí para que a gente possa manter e ampliar nossos direitos, né? E para quem quiser ver essa matéria, tem o link nos comentários aqui e tem na legenda também no vídeo. E acompanhem também a Gênero e Número, que a gente está sempre por dentro de todos esses debates importantes, não só do Brasil, mas da América Latina, exatamente por entender que a região tem um contexto que precisa ser sempre acompanhado, principalmente sobre as questões de gênero. Legal. Então é isso. Tchau, gente. Tchau.